Eu quero agradecer a todos pela presença, né, nessa manhã gelada que está em São Paulo. Possivelmente alguns de vocês vieram aí do interior, de regiões próximas ou talvez até de regiões distantes. E o deslocamento para cá envolve deixar as suas atividades em casa ou no trabalho. Então, por conta disso, mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos. E, sem mais delongas, eu também quero pedir a licença para a gente dispensar as formalidades, né? Senhor, senhora, e assim sucessivamente. Nós todos somos aqui colegas, todos trabalhamos na área pública, nós vamos conversar, vamos trocar informações a respeito do que é a fase 4. Estará disponível 2 microfones, um em cada ponta. Se houver dúvidas, vocês, por favor, levantem a mão, aguardem o microfone chegar e, na sequência, a gente vai ouvir a dúvida e procurar esclarecer dentro do possível. Meu nome é César Schneider, eu integro a divisão Aldesp. O diretor da divisão Aldesp está aqui conosco, Marcos Portela Miguel. Eu chefio a seção operacional. E, nesse momento, quero desejar a todos, então, que sejam bem-vindos aqui ao tribunal. Nós vamos conversar sobre 2 assuntos hoje. O primeiro, eu vou apresentar para vocês o piloto de testes. E, em segundo, eu vou mostrar o protótipo do módulo de licitações e contratos. Mas, antes disso, eu gostaria de fazer aqui uma breve estatística. Nós temos colegas do Estado, pessoal do Estado. Não tenham vergonha, podem se manifestar. Temos bastante gente do Estado. Pessoal de empresas desenvolvedoras estão aqui? Também temos bastante. Os demais colegas são de municípios, né? Desses colegas de municípios, quantos são da área de licitações e contratos? A maciça maioria, né? E contadores, temos contadores? Temos alguns contadores, alguns coitados perdidos aqui, né? Mas vamos lá, eles também fazem parte do time, eles são fundamentais, até porque eles vão me ajudar muito hoje. Então, a primeira coisa que a gente precisa trabalhar é o piloto de testes. Vou mostrar para vocês do que se trata, né? Primeira coisa, o objetivo. Nós vamos colocar à disposição, então, dos órgãos jurisdicionados, e aí entenda-se Estado e municípios, o novo ambiente para coleta de informações. Vocês receberam um material, eu quero crer, é possível que no material de vocês tenha alguma folha falando a respeito ao Aldesp fase 4. Se existe, não, né? Ok, não é só uma folha que informa a fase, chama a atenção para esse detalhe. Se existe fase 4, existe fase 1, 2 e 3, né? Ou já pularam direto para 4? Não faz muito sentido, né? Então, especialmente para os colegas do Estado e os colegas que não atuam diretamente com o sistema Aldesp, a fase 1 se refere à captura de informações da área contábil, né? Toda a contabilidade do município, dos órgãos municipais, que hoje são em torno de 1.750 aproximadamente, que estão cadastradas no Aldesp, tá? Esses órgãos, eles encaminham mensalmente para nós o seu balancete. A fase 2 se refere à parte de prestação de contas. Então, nós temos alguns documentos que são estruturados, como, por exemplo, remuneração de agentes políticos, fixação da remuneração, conciliação bancária e assim por diante. A fase 3 tem a ver com a parte de atos de pessoal. Provavelmente, alguns de vocês já estiveram participando de algum evento que o tribunal já fez a respeito da divulgação disso. Ela permanece em desenvolvimento e mais adiante nós teremos novas informações a respeito dela enquanto ela estará disponível para o piloto. E, por fim, a fase 4, que se refere à parte de captura de informações de licitações, contratos e termos aditivos, além da execução contratual. Então, quem é o nosso público-alvo? Os órgãos jurisdicionados, sejam eles estaduais ou municipais. Como será feito o credenciamento para participar do módulo de licitações e contratos? Isso vai acontecer por meio de e-mail, através do Fale Conosco, que está disponível na página do Aldesp. Para os colegas que não conhecem, se acessar o site institucional, o site do Tribunal de Contas,
no meio da tela, rolando um pouquinho para baixo, tem lá um quadradinho chamado Divisão Aldesp. Clica naquele quadradinho, você vai cair na página do Aldesp e ali consta o Fale Conosco. Ao clicar no Fale Conosco, você vai ver na tela seguinte a opção Piloto de Licitações e Contratos. Então, você, entrando por essa opção, informa os seus dados para que você possa, então, se credenciar para participar do piloto de testes. Muito bem, vou sair daqui, vou para casa, aí amanhã de manhã a primeira coisa que eu vou fazer é mandar a minha solicitação. Vai funcionar? Não. Por quê? Porque o sistema ainda não está no ar. O que nós estamos fazendo hoje aqui é comunicando como é que funciona, quais são as regras para a participação. Então, naquela mesma página que eu citei antes, página do Aldesp, existe uma outra seção chamada Comunicados do Aldesp. Nesse comunicados do Aldesp, nós faremos a publicação de informações adicionais e da data efetiva em que esse piloto vai começar. E a partir de quando será aberto o credenciamento. Quando isso acontecer, e aí é importante que vocês façam um acompanhamento periódico, né, 1 ou 2 vezes por semana, só entra na página de comunicados para saber se saiu alguma coisa nova. Entrem lá, verifiquem, saiu alguma coisa nova, então pode começar o seu credenciamento. Previsão. A previsão para o início do piloto é na segunda metade de agosto de 2015. Né? Se não tivermos aí nenhum acidente de percurso, nada que venha nos atrapalhar, a partir de agosto, essas informações começarão a ser coletadas através do piloto de teste, para que a gente possa, então, validar essa nova fase, esse novo módulo que será disponibilizado para todos, e assim, mais adiante, ele entrará em produção. Vou precisar de usuário e senha. Sim, será necessário um usuário e uma senha para o envio das informações do piloto de testes, né? Essas informações, após o seu credenciamento via e-mail, elas serão encaminhadas também no e-mail que você vai cadastrar. Então, é muito importante que esse e-mail seja cadastrado correto para que você receba esses dados, né? Cada um vai receber uma senha? Só um pouquinho, a colega ali tem uma pergunta. Microfone. Você vai trabalhar no ambiente de teste, não no ambiente de produção. Então, assim, vai ser criado um usuário e vai ser criada uma senha provisória. Quando você receber, você troca para uma definitiva. Poderá ser a mesma ou não, fica aí a critério da sua escolha. Tá bom? Então, como eu estava falando, a senha ela será institucional, ela não será uma senha individual. Então, para cada órgão, assim como o Aldesp funciona hoje, né, os colegas que estão acostumados, especialmente aqui os nossos contadores, conhecem isso muito bem. É uma senha que acessa o sistema e ela deve ser compartilhada com os demais colegas que também vão participar desse piloto de teste. Então, uma coisa muito importante é o adequado controle dessa senha dentro da sua instituição. Se perder essa senha, vai ser possível recuperar uma nova? Sim, mas até aí você vai perder algum prazo para participar do piloto de testes. Por isso que a questão do controle é fundamental. Remessa das informações. Vou mandar informações para o tribunal somente via tela, via interação direta. Ok? Isso quer dizer que, especialmente aqui os nossos colegas contadores, eles sabem que é possível encaminhar as informações do balancete via lote. O que é essa questão do lote? É a possibilidade de você criar um arquivo, se usa a linguagem XML para isso, esse arquivo ele é empacotado e através de um coletor ele é transferido lá do seu órgão para o tribunal. Para os colegas do Estado e os demais colegas da área de licitações que não têm uma visão muito bem clara disso, a gente pode fazer a seguinte analogia. Todos vocês fizeram a declaração de imposto de renda esse ano, certo? Entraram lá, preencheram com seus dados, salvaram, a informação está bonitinho lá no sistema da Receita. Mas, para mandar para a Receita Federal, você precisa acessar um programinha que é o ReceitaNet, que é um transferidor de informações,
você coloca dentro desse ReceitaNet esse pacotinho, que é a sua declaração de imposto de renda, e dispara para a Receita Federal. A ideia é basicamente a mesma. Eu ainda sugiro para os colegas, especialmente os colegas da área municipal, que não conhecem o coletor, que entrem em contato com o seu contador, procurem ver com ele como é que funciona o coletor, do que se trata, como é que ele faz para criar um pacote e encaminhar esse pacote para o Tribunal de Contas. Para os colegas do Estado, entrando nessa mesma página que eu falei, da página do Sistema Aldesp, através do site institucional, você tem condições de, na opção coletor, pesquisar um pouco mais e já começar a entender um pouco melhor do que se trata isso. Posso mandar qualquer dado que eu quiser. Vou inventar uma licitação e mandar? Não, por favor. Nós precisamos fazer uma validação de um sistema. Então, para isso, nós precisamos de dados reais, para saber como é que ele vai se comportar, para fazer os ajustes necessários para que depois, quando em produção, isso fique mais tranquilo para todo mundo. Então, dados reais de licitações, de contratos, de termos aditivos e execução contratual entre 2014 e 2015. Ah, muito bem, eu tenho uma execução contratual que eu fiz em 2014, mas é decorrente de um contrato de 2013. Então, não encaminhe isso para a gente. A ideia é que isso mantenha uma linha o mais lógica possível. Então, primeiro você tem uma licitação, da licitação você tem um contrato, do contrato você pode ter um termo aditivo ou não, e você vai ter uma execução contratual. Então, mantendo essa linearidade, isso fica melhor para validar o sistema. Pelo menos um registro de cada tipo de modalidade. Então, nós temos lá concorrência, tomada de preço, pregão. Então, mande um registro de cada um deles. Não precisa mandar 15, 20. Não é necessário. Mandando um de cada já vai ajudar muito. Já vai nos apoiar no sentido de validar essa ferramenta. E também um em cada tipo de objeto. Ou seja, se você adquiriu material, se existem serviços que foram adquiridos ou obras de engenharia, encaminhe para nós um registro de cada um dessas situações específicas, para que o sistema tenha condições de avaliar esse comportamento e assim ele possa ser observado se está correto ou não. Dentro das licitações, nós podemos ter compra de um único lote, e aqui, veja, aí nós temos um problema de nomenclatura. Antes eu falei lote, né, o envio através de um coletor. Agora vem a palavra lote, que quer dizer outra coisa, né? Lote / item. Provavelmente muitos de vocês trabalham muito mais com a nomenclatura item do que com a nomenclatura lote, né? Mas você dividiu a sua licitação em 3 partes. Numa parte está comprando gasolina, na outra parte está comprando óleo diesel e na outra álcool, por exemplo, né? Então, cada uma dessas partes nós estamos chamando de lote / item. Tá? Então, se você tiver alguma licitação assim, encaminhe para nós, informando cada um dos seus lotes. Quando a gente estiver no protótipo, vocês vão poder verificar melhor como é que vai ser feito esse cadastro. Finalização do piloto. Depois que o piloto acabar, o que o Tribunal de Contas vai fazer com essas informações? Não vai fazer nada. Tá? Elas serão descartadas para efeito de qualquer ato posterior. Então, o que a ideia é fazer a validação da ferramenta. A ferramenta foi validada, o piloto teve sucesso, fizemos os ajustes necessários, essas informações serão descartadas. Pessoal, vocês estão bastante quietos, ou vocês entenderam tudo ou não entenderam nada. Tudo bem? Podemos continuar? Pessoal no fundo está enxergando bem, pessoal de cima também, estão me ouvindo direitinho? Então, vamos lá. Participação. Então, é importante que todos os tipos de entidades, tanto do Estado quanto do município, participem conosco. Prefeituras, casas legislativas, autarquias, fundações e assim sucessivamente. O módulo, ele é dividido em 4 partes. Então, nós temos coleta de informações de licitações, de contratos, de termos aditivos e de execução contratual. Especialmente no caso da execução contratual, nem sempre você terá lá uma licitação ou um contrato que foi executado por completo.
Nessa situação não tem problema, manda a execução com as informações que você tiver. 1 ou 2 ou 3, mande as informações com as execuções parciais, que isso nos ajudará bastante nessa validação. Em relação às regras do piloto de teste, o que a gente tem nesse primeiro momento para trazer para todos vocês é isso. Então eu volto a perguntar, existe alguma dúvida, algo não ficou claro? Microfone aqui, por favor. Na execução também eu vou considerar só os contratos 14 e 15, o que vier também eu não... Sim, sim. Se você tiver execução contratual do passado, porque a gente perde, veja, a ideia é manter uma linearidade. Eu preciso validar o módulo como um todo. Então, eu preciso ver uma licitação, dessa licitação um contrato, uma execução contratual, se houver, e um termo aditivo. Sim, em princípio, dos exercícios 14 e 15. Ah, mas eu não tenho nada, posso mandar de 2013? Não vai haver nenhum impedimento. Não, se ele continuou, você está com execução só parcial, correto? Então, você pode mandar a execução que você tem, até onde você fez. Tá? Isso não vai invalidar o teste. Porque, no caso, depois que a gente passar pelo protótipo da execução contratual, vocês vão poder observar que se recebem várias informações em vários períodos de tempo, sem qualquer impedimento. Tudo bem? A colega ali tem uma pergunta. Eu sou da Câmara Municipal de Registro e o senhor falou assim que tem que mandar a todas as modalidades. As câmaras, geralmente, não têm todas essas modalidades. Se a gente quiser participar do piloto, também pode ou não? Porque, geralmente, é só, no máximo, até tomada de preços. Pode. A sua pergunta é muito importante, porque a gente já esclarece uma coisa aqui. Os módulos, quer dizer, o módulo é um só, mas ele é dividido em 4 partes. Quando você mandar a informação, você vai mandar, por exemplo, a informação de licitação. Né? Imagine, a gente vai tratar isso daqui a pouco, mas imagine que você tem uma licitação lá que foi fracassada. O tribunal vai receber essa informação. Então, você não tem nenhum contrato, você não tem execução, você não tem termo aditivo decorrente disso. Então, no que diz respeito a essa parte, você pode mandar sem problema nenhum. Se você tiver um contrato, melhor dizendo, uma licitação e um contrato, você pode mandar os dois. Se você tiver uma licitação, um contrato, uma execução contratual, pode mandar também. Tá? Mais alguma pergunta? Só um momentinho. Isso, na verdade, assim, o que a gente convencionou chamar de licitação é meio comum, são todas as possibilidades de compra, inclusive a modalidade direta. No protótipo, a gente vai abordar essa questão. Aqui mais 2 perguntas, e aí eu vou pedir para encerrar, para a gente dar sequência, porque, assim, é bastante informação, pessoal. Então, senão a gente não consegue vencer hoje. Aqui tem microfone? Não, a colega está entregando aí, ó, chegou. Acesso de aquele login e senha de controle interno pode submeter licitações para essa fase 4? Para esse caso não vai funcionar, porque o acesso de controle interno se aplica à produção. Né? Aqui nós vamos trabalhar com um login, com um usuário e uma senha específico num ambiente de teste para envio de informação. Entendi. Tá? Tá. É só isso mesmo. E o colega lá, aqui acho que a colega tinha levantado a mão antes. Bom dia. A gente gostaria de saber o seguinte: no piloto a gente vai pegar por amostragem os processos e cadastrar. Sim. Na instituição. E aí, depois, passando disso, será todos os processos da instituição vão ser, quando for para modo de produção, né, quando estiver pronto, já passou o piloto, já passou o teste, aí todos os processos serão cadastrados nesse sistema. Veja, você está tocando num outro ponto também que nas apresentações anteriores colegas também levantaram. Né? O sistema ele está preparado para receber qualquer informação em qualquer quantidade. Agora, serão coletadas todas as informações? Hoje nós não temos condições de dizer por quê.
Quando entrar em produção, regras serão estabelecidas pela cúpula do tribunal. Então, a cúpula do tribunal pode dizer, quero receber tudo. Ou a cúpula do tribunal pode estabelecer, igual agora vocês têm a seletividade. Quantos aqui atuam na seletividade? Estão mandando o contrato. Então, acho que tem alguns colegas que estão trabalhando com isso. Então, hoje são só valores acima de 500 UFESPs. Então, alguma regra semelhante pode ser estabelecida. Neste presente momento, não existe regra estabelecida para a fase 4. Tá? E vamos aqui já aproveitar o gancho. Quando a fase 4 entrar no ar, em produção, a seletividade no que diz respeito a informações de contratos, vocês não vão mais informar lá. Só que lá também tem a parte do terceiro setor. Então, no que diz respeito ao terceiro setor, lá continuará sendo informado. E a parte de contrato passa a ser informado aqui. Tudo bem? Só mais uma pergunta. Nessa fase de teste, a gente precisa de alguma formalização da autoridade competente para colocar esses processos? Ou só o operacional mesmo da área poderia estar passando as informações? Então, essa questão de autorização interna, esse processo pode mandar, esse não, processo não pode, eu acredito que isso é gestão, é decisão de cada órgão. Né? O sistema não tem nenhuma trava quanto a qualquer tipo de processo. Aí, assim, se você acha que existe alguma questão, o seu gestor lá decidir, esse processo não deve ser mandado, isso é gerência de vocês. Tá? Importante, pessoal, nós trabalharmos aqui com a seguinte ideia. Hoje nós vamos discutir, conversar a respeito de campos e informações que serão cobradas. Tá? Antes de qualquer coisa, não estamos aqui pensando em fiscalização, não estamos pensando aqui em avaliação. Nós precisamos primeiro pensar, colocar para vocês assim, como vocês vão mandar e quais as informações vocês vão mandar para a gente, tudo bem? Eu vou pedir licença para a gente continuar aqui com o protótipo e, dentro do possível, a gente vai abrindo para novas perguntas. Então, eu quero apresentar para vocês o protótipo com as informações. O pessoal, no fundo, não vai ter assim uma visibilidade muito, muito boa. Se for possível, eu peço para a técnica diminuir um pouco, ok? Quero crer que tenha melhorado um pouco a visibilidade em cima, certo? Então, vamos lá. Veja, esse daqui é uma tela do Aldesp. Estamos simulando uma tela do Aldesp para os colegas do Estado, para os demais colegas que ainda não tiveram contato. Nós temos aqui alguns menus. Esses menus aqui são todos menus de um protótipo, né? E o que nos interessa está aqui, licitação. Então, a primeira providência que nós vamos fazer é clicar no botão prestar informação via interação direta. Quando fazemos isso, nós temos aqui a pesquisa, município, tipo de pesquisa, entidade. Nós temos aqui algumas informações já dispostas em tela, se eu quiser pesquisar algum processo. Só que nós vamos fazer a seguinte simulação. Nós vamos incluir um processo dentro desse módulo. É como se nós estivéssemos participando do piloto. Tá? Todos nós juntos aqui vamos fazer isso agora. Primeira coisa que eu vou fazer é clicar no botão incluir licitação. Não se preocupem com alguns comportamentos do protótipo, né? Isso não é uma tela, isso está rodando aqui numa máquina local, não roda na internet. Então, eventualmente, ele vai fazer alguma coisa aqui que pode chamar a atenção. Não se preocupem com isso nesse momento. Então, veja, a primeira informação importante que nós precisamos colocar aqui se é a adesão à ata de registro de preço de outro órgão. Então, esse é o primeiro dado que nós vamos responder. Então, você vai informar que não. No nosso modelo aqui não é uma ata de registro de preço. Nós não estamos aderindo a uma ata de outro órgão, ok? Modalidade de licitação. Então, para o nosso exemplo, nós vamos tratar com uma modalidade que é a concorrência. Então, vou abrir de novo aqui o combo. Vejam que as modalidades hoje existentes, elas estão aqui disponíveis. Inclusive, existe a possibilidade de outra. Se por acaso você fez alguma licitação que não se encaixe em nenhuma dessas situações, você usará esta opção. Para o nosso exemplo, vamos trabalhar aqui com a concorrência. Código da licitação. Esse código da licitação ele é composto de 9 dígitos.
tá? Sendo os 4 primeiros o ano e os 5 primeiros numa numeração que o sistema poderá informar para você ou você mesmo depois poderá, por meio do ferramental disponível, clicar e gerar. Né? Em produção terá um botãozinho, será possível gerar isso aqui automaticamente ou depois você poderá gerenciá-lo. Importante é que, para cada licitação, terá um único registro. Isso aqui é a identificação dele dentro da tabela de licitações. Será possível ter 2 licitações com o mesmo código? Não, não é possível. Cada uma tem o seu código específico, até porque isso depois será utilizado para a amarração com contrato, com termo aditivo e assim por diante. Número do processo. Esse é o número do seu processo administrativo. Lá no seu órgão, né, você teve um processo administrativo que precisou pediu que fosse feita uma concorrência para adquirir algum produto. Então, é o número que você vai colocar aqui. Mas aqui é só o número. Embaixo, veja, a gente coloca o número, o ano do processo. Então, eu já vou preencher aqui com algumas informações para a gente fazer a nossa simulação, né? Número do processo, eu coloco o que eu tenho, o ano do processo 2015, número da minha licitação. Vou informar aqui qual é o número da licitação que eu tenho, né? Isso consta lá dos seus registros no seu processo. Qual é o ano da licitação? Lei de referência. Então, vamos lá. A licitação ela é regida pela lei estadual com inversão das fases das propostas. Se é o caso, você vai informar que sim. Caso contrário, você simplesmente informa que não. Tá? Natureza da licitação. Qual é o tipo? Então, veja. Estamos trabalhando com uma concorrência. A concorrência admite o tipo normal, admite registro de preço e, além disso, a PPP administrativa ou a PPP patrocinada. Na nossa simulação, nós vamos fazer uma concorrência normal. Divisão do objeto. A licitação ela é única ou dividida em lotes / itens. Lembra que antes nós conversamos sobre isso. O exemplo do caso, estou comprando gasolina, estou comprando óleo diesel ou estou comprando álcool. Né? Nesse caso, na primeira passagem que a gente vai fazer, nós vamos trabalhar com uma licitação de aquisição única. Né? Qual é o objeto? Aqui é uma padronização estabelecida, né? É perfeitamente possível que mais adiante essa tabela seja aumentada com outros tipos de objetos, mas para o presente momento, esses são os que foram cadastrados. Nós vamos trabalhar aqui com equipamentos e material permanente. Apareceu, não, quando eu estou fazendo a prestação, apareceu, eu tenho uma licitação aqui que não se encaixa em nenhum deles. Então, você vai encaixar no mais próximo possível. Temos aqui a possibilidade... Repita, por favor. Olha, em princípio, eles devem seguir a mesma linha. O problema é que, em alguns casos, nós temos que a licitação ela tem uma particularidade, o seu objeto, que ela não tem uma correlação direta. Sim. Não, nesse momento não. Nesse momento não vai ter. O que você vai colocar aqui é a descrição mais próxima possível do que é o seu objeto da licitação. Tá? Então, veja aqui embaixo. Se você está colocando uma licitação que não tem relação direta com nenhum desses, então você vai colocar no outros materiais de consumo ou outras prestações de serviços. Caso contrário, coloca em um desses. Na nossa simulação, eu vou escolher equipamento e material permanente. E aí, veja aqui do lado, descreva o objeto. Aqui sim, aqui você vai colocar o objeto completo da sua licitação. Né? Então, nesse momento aqui, a gente vai colocar compra de computador. Antes de mais nada, eu gostaria de citar, estava entre nós aqui antes o diretor
de Tecnologia da Informação, e nesse momento ele está representado pelo diretor de Informática, que está aqui entre nós também. Valor total da licitação. Aí, assim, você vai colocar qual é o valor da sua licitação. Você fez uma apuração e, com base na sua apuração, você chegou a um determinado valor. É esse que deve ser informado aqui. No nosso exemplo, por exemplo, 43 mil. Situação da licitação. Dá licença um minutinho. Pois não. Em caso de licitação por lotes, e eu tenho algum lote fracassado, aí eu já cadastrei aí no sistema os 2 lotes que deram certo. O da reabertura, eu vou cadastrar com o mesmo número ou eu posso cadastrar vou ter que cadastrar com outro número? Eu posso voltar a preencher ou tenho que fazer novo cadastro? Veja, quando você está falando de lote fracassado, veja, o lote, você está querendo dizer o seguinte: tem um lote que eu queria comprar e nenhum concorrente foi habilitado para aquilo. Então, não é o lote que foi fracassado, mas, bom, a gente poderia, a grosso modo, entender dessa maneira. Mas esse registro você vai fazer no licitante. Quando nós chegarmos no licitante, você vai observar que existe um combo de decisão. Então, ele pode ser um vencedor, ele pode ser um classificado ou ele pode ter sido desclassificado. Então, para o caso desse lote, todos eles teriam sido desclassificados. E aí, quando eu fizer a reabertura desse lote, eu cadastro com outro número de licitação? Reabertura? Como reabertura? O lote não deu certo. Sim. Aí nós ainda precisamos desse material. Nós vamos abrir nova data. Você vai dar sequência no processo de licitação. Isso, que a gente utiliza do mesmo processo. Legal. Então, você está levantando uma questão importante aqui que a gente precisa já chamar a atenção também. E diz o seguinte: quando que eu vou mandar a licitação? Vamos imaginar só o módulo de licitação e contratos. Ou, melhor dizendo, só a licitação dentro desse módulo. Quando que eu vou mandar a licitação? Eu publiquei um edital, eu vou mandar? Eu fiz a ata de julgamento, vou mandar? Não. Você só vai mandar essa informação quando você tiver a sua licitação completa. Então, nesse exemplo que você deu, você está num processo de execução. Quando você finalizar a sua licitação, olha, eu tenho tudo decidido, agora sim você vai mandar esse dado para nós. Antes disso, não. Tá bom? Senão fica exatamente assim, ó, mando para cá, mando para lá, e corrige. Uhum. E não teria problema, porque a data vai ficar, às vezes, bem divergente, porque encerra 2 lotes, às vezes abre de novo, não dá certo, abre de novo, não dá certo. Não tem problema. Não teria problema, até porque assim, você está com todo um processo que te ampara. Se o Tribunal de Contas questionar algo sobre isso, você tem toda a explicação, informando o que aconteceu. Uma colega aqui tinha levantado a mão. Aqui, o microfone. E tem uma lá no fundo antes, é isso? O valor do contrato, quando é registro de preços, eu vou registrar quando é a ordem de serviço? Eu fiz quando você tiver uma ata de registro de preço, ou você vai ter um contrato ou você vai ter uma nota de empenho. Você vai encaminhar para nós uma das 2 informações. Ok? Assim, você tem um pedido lá, né? Internamente, disparou-se um pedido de aquisição. Para você poder fazer, para você executar esse pedido, você emitiu um empenho. É esse empenho que você vai mandar. Não o valor total da ata, porque eu tenho que colocar o valor total. Não, porque por contrato, inclusive, quando você está trabalhando com ata de registro de preço, se você fez uma ata de registro de preço para 10 itens, você possivelmente fará 10 contratos diferentes ou fará a emissão de 10 notas diferentes. O que você vai mandar é, na medida em que você estiver comprando, você vai informar o contrato ou a nota de empenho. Tá, mas aí o valor total é o valor do item que a empresa ganhou. Por exemplo, eu tenho o item 1, vale 20, eu tenho 300 quantidades. Aí eu vou te informar o valor total deste item que eu estou adquirindo? Você está falando aqui. Esse valor que você está se referindo, se você quer saber se aqui você vai colocar como lote ou como valor em total, é isso? Valor total. Aqui é o valor total da sua licitação. A ata de registro de preço, ela segue ou uma concorrência ou um pregão. Né? São uma dessas 2 modalidades. Qual é o valor total da sua licitação? Se você está comprando 10 itens, o valor total dos 10 itens. Tá bom? Tá, o valor total da ata. É, o valor total da ata, exatamente. Tá. Uma vez concluída a licitação, haverá um prazo para efetuar o cadastro ou vai ser imediato, como ocorre hoje na seletividade? Boa pergunta. Isso daí tem a ver com o que a colega comentou antes. A gente hoje não tem nenhuma regra estabelecida para o envio dessas informações, né?
Mais adiante, quando entrar em produção, é perfeitamente possível que o tribunal diga, olha, 5 dias depois que você finalizou a sua licitação, você vai mandar essa informação para o tribunal. Ou 10 dias, ou 20 dias, ou 1 mês. A gente não tem nenhuma informação no presente momento sobre isso. Essas regras serão definidas mais adiante. Pessoal, eu vou pedir licença para a gente continuar. Posso só fazer uma pergunta? Aqui. Quem? Pois não, pois não. No exemplo que foi dado, essa licitação ela é única, não é por item e nem por lote. Sim. Então, na descrição do objeto, só tem um item. E se for feito de lotes ou vários itens, tem que descrever item a item? Tipo medicamentos, sim, vamos supor. Vai acontecer item, isso. Vai acontecer isso. Mais adiante nós vamos trabalhar quando acontecer, quando você tiver ela por item, que assim, aí você tem o objeto da licitação é uma coisa, o objeto do lote é outra, né? Por exemplo, você está adquirindo medicamentos, é o seu objeto da licitação. E aí, assim, para um determinado item, você está adquirindo medicamentos de marcadores cardíacos, por exemplo. Então, nesse caso, você vai descrever mais detalhadamente em campo próprio para isso. Pessoal, eu tenho um recado para vocês aqui. Os nossos colegas que estão acompanhando via internet, eles precisam ouvir as perguntas. Então, eu peço que vocês, por favor, sempre que quiser fazer uma pergunta, aguarde o microfone chegar, porque senão eles não escutam. Tudo bem? Eu vou pedir licença para a gente continuar, senão a gente não termina isso aqui hoje. Vamos lá. Então, nós temos aqui a situação do processo licitatório, né? Ele foi anulado, ele pode ter sido deserto, ele pode ter sido fracassado, adjudicado e assim sucessivamente. Então, nesse caso aqui, nós vamos trabalhar com uma adjudicada. E aí, se eu tiver uma licitação fracassada, vai mandar para cá? Sim, já conversamos sobre isso, já passei algumas informações em que momento isso vai acontecer, né? Dentro da necessidade, a gente esclarece mais adiante. Data da situação do procedimento licitatório. Então, eu vou colocar aqui qual é a data da sua licitação, né? Veja, aqui embaixo vocês têm o botão gravar. Então, quando eu clico nesse botão gravar, automaticamente eu habilito as demais abas para o envio de informação. Essa é a primeira questão. Segunda, todas essas informações colocadas inicialmente aqui, elas são validadas nesse botão gravar, porque se acontecer de você ter digitado algum dado errado, ele já aponta, você já corrige e dá sequência. Evita que você perca tempo depois, lá no final, ter que refazer tudo, né? Terceira coisa, vocês estão vendo aqui várias abas, né? A primeira aba, que é a dados iniciais, é a aba mais importante. Por quê? Se houver algum erro de digitação, algum erro de informação aqui, será necessário... Acho que o microfone continua vivo. Será necessário excluir todo o registro, tá? Nas abas seguintes, será possível, por meio de uma ferramenta, de uma tela, você selecionar o que você quer corrigir, o sistema vai liberar e você faz a correção pontualmente. Na aba Dados Iniciais, isso não vai acontecer. Na aba Dados Iniciais, se houver erro, vai precisar excluir o registro completo, tem que começar tudo de novo. Então, mais uma vez, a gente chama a atenção para isso, para a atenção. Estou fazendo aqui a minha licitação. Preenche tudo? Vou conferir. Está tudo certo? Clico no botão gravar e aí eu dou sequência à minha ação de inserção de informações. Então, vamos lá. Tipo de licitação. Então, veja, nós temos aí a legislação estabelece alguns tipos possíveis de legislação, né? Então, você vai escolher, quando você estiver informando, o que te interessa, o que está lá no seu processo. Aqui, no nosso caso, eu vou colocar como menor preço. Permite subcontratação. Então, em determinados casos isso é possível e em outros casos isso não é possível. Algumas perguntas que foram colocadas aqui, pessoal, elas vão aparecer em todas as telas. Então, talvez vocês vão observar mais adiante algumas informações que seriam um pouco estranhas. Por exemplo, dispensa permite subcontratação? Não. Né? Mas, nesse caso, a pergunta, como ela aparece em vários locais, ela não tem, por uma construção do sistema, a gente não tem condição de não exibi-la. Então, ela será exibida, só que nessa situação você vai responder com o não direto, sem problema nenhum.
Então, aqui no nosso caso, nós vamos responder que não, né? Benefício da lei complementar. Se for o caso, se aplica, você responde com a licitação exclusiva ou tratamento, ou, no nosso caso, ele não se aplica. Clico no botão gravar e vamos para a pré-qualificação. A concorrência é uma modalidade que admite a pré-qualificação. As demais, isso não vai aparecer porque elas não admitem, né? Agora, isso aqui, pré-qualificação, costuma ser para processos grandes. Quero crer que mais o Estado deve ter, ou grandes municípios. Municípios de médio porte ou até pequenos provavelmente não vão ter isso aqui. Então, se você não tem a pré-qualificação, você já vai responder aqui direto. Houve fase de pré-qualificação? Não, não houve fase. Agora, se você tem essa informação, se constou do seu processo, você vai responder sim, né? E aí vai informar edital de pré-qualificação em que folhas que ele está do seu processo. Então, aqui vamos colocar uma folha. Houve publicação do edital de pré-qualificação no veículo de comunicação utilizado? Sim, fizemos essa publicação, né? Em que dia que isso aconteceu, né? E em que folhas do meu processo que isso consta? Houve publicação do edital de pré-qualificação em outro meio, veja, além do meu normal, do que eu costumo usar, eu coloquei isso em algum outro? Nesse caso, sim. E aí eu vou informar em que veículo outro que eu coloquei essa informação, em que dia que foi essa publicação, em que folhas do meu processo que isso está, e uma breve descrição, por exemplo, primeira edição. Né? Vejam aqui, nós temos um botão adicionar. Clico nesse botão adicionar, a informação desceu. Se eu precisar incluir um outro meio, por exemplo, coloquei a informação lá no site da prefeitura ou no site do estado, né? Posso colocar também novamente a data da publicação em que isso aconteceu, em que folhas que isso consta e uma breve descrição, por exemplo, o endereço do site. Cliquei no botão adicionar, desceu. Muito bem, errei. Eu estava digitando aqui e errei, e agora? Vou ter que cancelar tudo. Nesse caso aqui não será necessário. Observem aqui, do lado nós temos o botãozinho chamado excluir. É uma lixeira, né? Botão comum todo mundo conhece. Então, se no caso aqui eu errei esse primeiro registro, eu clico nele. O programa vai perguntar se eu realmente quero excluir, eu confirmo, ele sumiu. Posso continuar a minha inclusão de outras informações sem problema nenhum. Tá? Então, dando sequência, cliquei no botão gravar. A segunda aba, as demais abas, aliás, já estão habilitadas, né? Mas isso daqui por causa do protótipo. Quando vocês estiverem em produção, ele vai habilitando aba por aba após clicar no botão gravar. A exigência de índice econômico, então eu vou informar. No meu caso, sim. No nosso caso aqui, na nossa simulação, sim. Em que item do edital que ele está, em que folhas que ele se encontra, qual é o índice? Por exemplo, liquidez imediata, liquidez corrente. Nós colocamos aqui os mais comuns. Agora, existe algum outro índice? Se existe algum outro índice, clico no outro. E vou descrever aqui o índice outro, né? Coloco uma informação qualquer aqui para a descrição desse índice adequada. E o valor? Observe aqui, valor aqui não é valor monetário, é o valor do índice. Normalmente, esse valor está atrelado a percentual, né? Então, aqui colocamos, por exemplo, 1,20. Clico no botão adicionar, a informação desceu. Se eu tiver mais algum índice para inserir, posso colocar aqui vários por meio do botão adicionar. Tudo bem? Critério de julgamento. Tem um critério de julgamento na pré-qualificação. Caso positivo, eu coloco aqui qual é o critério. E informo em que folhas que ele se encontra. Clico no botão gravar e vamos para a próxima aba. Ata de recebimento da documentação. Então, há no procedimento uma ata de recebimento. Se existe essa ata, vamos informar qual é a data de recebimento dessa documentação e em que folhas que ela se encontra. Relatório de qualificação técnica.
Há no procedimento relatório de qualificação técnica? Sim. Vamos informar em que folhas que isso se encontra, clico no botão gravar. Então, percebam que é relativamente intuitivo uma série de dados que estão sendo colocados aqui. São dados que constam do seu processo de licitação, né? Quando esse processo de licitação envolver uma pré-qualificação. Tá? Até aqui podemos seguir adiante. Existem dúvidas? Vocês querem passar alguma coisa sobre o que conversamos em relação à pré-qualificação? Não? Entenderam tudo? Eu posso perguntar para vocês agora, então. Melhor não? Ok, vamos seguir adiante, pessoal. Participantes. Então, dentro da pré-qualificação, a gente pode ter participantes qualificados e participantes não qualificados. Se houver qualificado, vamos informá-los. Então, colocamos o SIM. Qual é o tipo de documento? CNPJ, e vamos informar o CNPJ do participante qualificado, né? Clico no botão adicionar e incluir o primeiro. Se houver mais de um, é só inserindo a informação aqui no CNPJ, registrando o segundo caso e assim sucessivamente. Da mesma maneira, os participantes não qualificados. Se houverem não qualificados, vou colocar agora o CPF, era uma pessoa física. Ele entrou, participou, mas não foi qualificado. Então, adicionamos, clicamos no botão gravar e assim seguimos. No fundo, alguma pergunta? Não? Ok. Julgamento. Estamos quase chegando no final da terceira aba. Ata de julgamento. Fácil, não? Está simples. Bem tranquilo, não? Pois é. Então, vamos lá. Há no procedimento ata de julgamento da pré-qualificação? Sim. Folhas. Vou informar que folhas. Mas, afinal de contas, de onde vêm essas folhas? Essas folhas, elas vêm do seu processo de licitação. Tudo que você vai fazendo, você vai colocando no processo e lá estão os registros. É de lá que vêm esses dados. Publicação do julgamento. Sim. Houve publicação do julgamento. Ok. Data da publicação no veículo utilizado. Veja, são duas perguntas. Uma é o veículo que normalmente eu utilizo e a pergunta seguinte se refere a outros veículos que podem ter sido utilizados. Então, aqui no caso, eu coloquei a data da publicação, em que folha que ela se encontra. Se houve publicação do julgamento de pré-qualificação em outro veículo, também vou informar. Não vou passar mais aqui, porque eu já mostrei para vocês, não há necessidade. Já são campos repetitivos. Já vimos isso aqui antes, são informações que constam do seu processo, né? Gravei. Vamos aos recursos. Então, se houve interposição de recurso contra a pré-qualificação, informamos que sim, né? Qual é o tipo de documento? CNPJ, porque nós precisamos informar qual foi a empresa que interpôs esse recurso, né? Em que data que foi impetrado, se foi respeitado o prazo legal no nosso caso, sim, né? Qual é o resultado do recurso? Ele foi provido, em que decisão, em que folhas, melhor dizendo, se encontra essa decisão. Cliquei no botão adicionar, a informação desceu, e assim temos condições de ir para a homologação da pré-qualificação. Processinho grande esse, não? Há no procedimento comprovação da publicação da homologação? Sim. Data da publicação. Informamos a data, informamos em que folha que ela se encontra, clicamos no botão adicionar, então se houver mais alguma informação relacionada a isso, podemos inserir, clicamos no botão gravar, e assim fechamos essa terceira aba. Alguma pergunta até aqui? Bom, são informações que constam do seu processo, são tanto quanto intuitivas, né? São informações que vocês sabem lidar com ela melhor do que qualquer outro, porque isso faz parte da rotina de vocês. Então, vamos lá. Não vamos esquecer que nós estamos com uma concorrência. Essa concorrência ela é só de um produto, é um lote. Ela é de equipamento, materiais e equipamentos. Então, veja aqui, ao abrir o lote,
ao abrir a aba lote, aparece aqui, em primeiro lugar, o objeto da licitação. Essa informação já vem automaticamente lá da aba dados iniciais, onde nós colocamos inicialmente esse dado. Então, aqui não é necessário qualquer interferência adicional. Classificação econômica da despesa. Agora, eu vou colocar aqui qual é a classificação econômica da despesa. Então, como estamos comprando computador, material e equipamento e material permanente. Então, eu tenho a possibilidade de digitar aqui o elemento para facilitar essa pesquisa. Ou por esse botão, fica a critério de quem estiver prestando a informação. Orçamento. Foi efetuado orçamento visando a contratação do objeto? Sim, fizemos um orçamento. Qual é o tipo de documento? CNPJ. Então, vamos informar aqui o CNPJ, onde fizemos o nosso orçamento. Qual é a data desse orçamento? Qual é o valor unitário do lote item? Então, aqui, nós vamos informar o valor unitário do lote item que nós colhemos a informação, né? Aqui, nessa opção, talvez se alguém... eu já vou responder uma provável pergunta, né? E em apresentações anteriores, colegas falaram assim, mas e se eu tiver mais de um orçamento? Eu fiz a coleta em mais de um local, como é que eu vou informar? Então, nós já fizemos um estudo, isso daqui será alterado. Vocês devem se recordar daquela opção do botão adicionar. Eu registro algumas informações, clico no botão adicionar, a informação desce, coloco uma segunda informação, a informação desce e assim sucessivamente. É a mesma solução que vai ser adotada aqui. Então, essa parte vai ser modificada. Já respondi alguma pergunta, certo? Sim ou não? Várias perguntas, pelo jeito, né? Alguém aqui tem mais alguma pergunta diferente dessa? Pode falar. Eu consigo cadastrar parte das informações e depois deixar salvo e voltar e ir complementando? Ou tem que cadastrar tudo de uma única vez, só depois de contratado? Eu gosto dessas perguntas porque vocês me ajudam muito, né? Essa é mais uma informação importante. Veja, por que nós temos o botão gravar aqui embaixo? É exatamente para isso. Você está lá fazendo a prestação de contas de uma licitação desse tamanho. Aí o prefeito te chamou, ou o secretário estadual te chamou, ó, precisa resolver um problema. Aí você precisa parar, né? Aí perdeu tudo. Ficou fácil? Evidentemente que não. Com o botão gravar, ela vai ficar armazenada no sistema. Diferentemente dela ter sido prestada. Isso não aconteceu ainda, tá? Isso só vai acontecer lá no final da licitação, da prestação que você está fazendo, e mais adiante a gente deve conversar sobre isso. Mas você clicou no botão gravar, a informação fica armazenada, posteriormente você pesquisa essa licitação e continua a prestação dela sem problema nenhum, sem perder esse dado. Tá bom? Mais alguma pergunta? Só mais uma. Se houver audiência pública prévia, tem algum campo para a gente fazer o cadastramento dessa audiência? Audiência pública prévia. Antes da licitação? Isso. Isso, em princípio, não está previsto. Isso é comum? É comum. É comum. Agora, deixa eu ver aqui. Nós temos uma informação de audiência. Vamos ver se é essa. Mais adiante, a gente vai falar alguma coisa a respeito disso. Talvez já seja essa. Não me recordo. Ele aparece agora. na aba, ao lado de parecer jurídico, audiência. Não sei se seria a mesma coisa. Houve audiência pública? Sim, está aqui, ó. Na verdade, já tem a informação. Está aqui. Ela consta assim, então você vai informar um sim e assim segue. Ok? Vamos voltar aqui para o lote. Mais alguma pergunta? Não? Pergunta? Não? Então vamos lá. Regime de execução. Então veja, o regime de execução é o que está disponível na legislação, certo? Então, está aqui. No nosso caso, a gente coloca a execução direta. Ah, mas aprovaram uma lei que vai mudar o regime de execução. Não tem problema, a gente insere as informações aqui, o combo vai aumentando ou vai se modificando. Tá? Quantidade do item da proposta. Então, assim, vou informar aqui quantos itens eu estou comprando. Então, estamos comprando 40 computadores, por exemplo. Né? Gravei a informação, vamos seguir adiante. Declaração de existência de recursos. Né? Consta no procedimento declaração que atesta a existência de recursos? Sim. Então, nós vamos dar alguns detalhes a respeito destes recursos que integram essa nossa licitação.
Valor da declaração. Então, vamos informar aqui qual é o valor que consta na declaração. Declaração de existência de recursos, em que folha que se encontra? Né? Data da declaração da existência de recursos, vou informar, né? Fonte de recurso, Tesouro. Ok, tenho dinheiro aqui para fazer essa concorrência. Mas o Estado também está querendo me ajudar. Então, o Estado também está colocando dinheiro nessa nossa concorrência aqui. Então, nesse caso, nós vamos informar o número do convênio firmado, qual é o ano desse convênio, né? Valor do repasse, qual é o valor do Estado, e se houve contrapartida. Né? Então, tem casos que tem contrapartida e tem casos que não tem contrapartida. Então, existem situações em que o município coloca, uma das partes coloca recurso e a outra também. Se a outra parte, por exemplo, nós que estamos fazendo a declaração, se nós somos do município e a gente não está colocando nada, o município não está colocando recurso nenhum, vai colocar zero. Tá? É essa informação que deve estar presente aqui. O município não colocou recurso. Clico no botão adicionar, assim se houver mais de um convênio firmado, insiro a informação. Né? Posso ter também recursos próprios de fundos especiais, posso ter recursos próprios da administração indireta, posso ter transferências e convênios federais. Se houver também transferências e convênios federais, também vamos informar qual é o número do convênio firmado, qual é o ano do convênio, qual é o valor desse repasse. Engraçado que é igual, né? Não, foi um pouco mais. E o valor da contrapartida. Vamos colocar um valor aqui. Clico no botão adicionar, a informação desceu, se precisar inserir mais, é possível. Né? Outra fonte de recurso. Muito bem. Veja aqui, se houver alguma outra fonte de recurso. Então, por exemplo, lá o cunhado está muito engajado no desenvolvimento do município e quis emprestar recurso. Então, ele passou recurso para a administração pública. E, por fim, operações de crédito. Se houver operação de crédito, então será necessário informar qual é o agente financeiro, coloca o número do banco, número do contrato de financiamento, né? O ano desse contrato e qual é o valor relativo ao repasse. Do mesmo jeito, clica no botão adicionar, se houverem mais informações é só acrescentar. Né? Temos o botão gravar embaixo, fiz a gravação e aí vou para a lei de responsabilidade fiscal. Né? Nós temos artigo 16, artigo 17 ou não se enquadra. Então, assim, qual é a espécie de despesa? No nosso caso, vamos informar o artigo 16 e vamos preencher algumas informações adicionais. Ó. Estimativa trienal. Sim, se existe a estimativa trienal, vamos informar onde ela está, em que página. Adequação ao planejamento, sim. Vamos informar em que página se encontra. Clico no botão gravar. E se for o artigo 17? Tem algumas informações adicionais. Meta de resultado, sim. Também digo em que página que isso está. Medidas de compensação, sim. E onde se encontra. Por fim, previsão no PPA e na LDO. E em que folhas isso está. Fiz novamente a gravação. Vamos, então, ao parecer técnico-jurídico. Consta no procedimento parecer técnico-jurídico atestando a viabilidade? Sim. Então, vou informar em que folhas isso se encontra. Pessoal, até aqui, alguma dúvida a respeito do que nós já passamos? Podemos seguir adiante? Ok. Audiência pública. Sim. O colega já perguntou sobre a audiência pública. Data em que essa audiência aconteceu. Clico no botão gravar e assim seguimos para a próxima aba, a aba do edital. Finalmente chegou a aba do edital, né? Edital em que folhas que se encontra? 43. Puxa, mas o meu edital tem 25 folhas. Ok, você coloca o traço e calcula aí as 25 folhas. Ou a barra. Aqui é alfanumérico, ele recebe a informação sem problema nenhum. E qual é a data do seu edital? Data da publicação do edital, né? Quando ele foi publicado. Aliás, se houve publicação do edital em veículo de comunicação utilizado, então informamos que sim.
qual é a data em que isso aconteceu, em que folhas do seu processo que isso se encontra. E aqui, novamente, aquela mesma informação, se houve a publicação em outro veículo. Houve em outro veículo, informamos esses dados. E, por fim, garantia para a participação da licitação. Se existe garantia ou se não existe a garantia. Cliquei no botão gravar. Vamos para as datas. Né? Data de entrega da proposta. Quando ela foi entregue? Data de abertura da licitação. Data de julgamento. Aqui eu não estou me detendo com maior tempo, porque já são dados amplamente conhecidos por todos vocês. Cliquei no botão gravar. Comissão de licitação. Né? Existe comissão de licitação? Sim. Identificação dos membros da comissão de licitação. Nome do integrante. Então, eu vou escrever o nome do integrante. Qual é o CPF desse integrante da comissão de licitação? A atribuição do membro, o que ele é? Ele é presidente, ele é membro, ele é pregoeiro. Então, no caso aqui, vamos escolher que ele é presidente. Muita informação, vocês estão achando? Um pouquinho, né? Pois é, e veja, nós estamos um pouquinho além da metade. Alguém levantou a mão aqui? O microfone, por favor. Ô César, na questão da comissão de licitação, cada processo eu vou ter que cadastrar novamente todos os membros? Em princípio, do jeito que ele está desenhado aqui, seria isso que deveria acontecer. Mas numa reunião, no último evento em Presidente Prudente, um colega deu a sugestão da possibilidade da gente criar uma espécie de cadastro, e aí ficaria mais fácil a inserção desses dados. Não esquecendo do seguinte, importante a gente fazer um parênteses aqui, especialmente para os colegas do Estado, e para os colegas que atuam na área de licitações e que não estão habituados com o encaminhamento das informações para o sistema Aldesp via lote. No piloto, o lote não estará disponível. Como eu falei antes, é apenas interação direta. Mas existe a solução do envio de todas essas informações que vocês já viram e das que a gente ainda verá via lote. Tá? O sistema administrativo da sua entidade poderá gerar um pacote, um arquivo eletrônico com todos esses dados e disparar para o sistema Aldesp via lote. Isso vai evitar que você tenha que digitar todas essas informações todas as vezes. Por que dessa questão? A gente tem uma sensibilidade de que dos 1.750 órgãos aproximados que estão cadastrados, talvez 15, talvez 20 órgãos digitem a sua licitação aqui. Os demais vão todos atuar diretamente com lote, porque o volume é considerável. Né? Então, a solução existe. Para os colegas, para que vocês tenham uma ideia, os contadores que trabalham diretamente com o envio do balancete para o tribunal, o que vocês viram até agora, façam uma analogia com o balancete. Tem mais ou tem menos informação? Aqui tem menos. O balancete tem mais. Certo? Muito mais. Então, assim, já existe a tecnologia desenvolvida para evitar que você tenha que digitar tudo isso. Você veja, nós chegamos na metade. Até agora nós estamos na metade. Ainda tem mais uma outra quantidade de informações que nós vamos passar aqui. Então, já tem tecnologia desenvolvida. Para o pessoal do Estado, quando isso aqui entrar em produção, será necessário baixar o coletor para a sua máquina. Isso você faz através do site do Sistema Aldesp, ou melhor, da página do Sistema Aldesp, dentro do site institucional, sem problema nenhum, como os municípios que estão cadastrados já o fizeram. Então, existe a solução tecnológica para facilitar essa questão. A colega lá no fundo tem uma dúvida. Pode falar? Aqui na frente, por favor, pode falar? Tem microfone aqui? Já resolveu? Então, a colega lá tem uma dúvida, o microfone pode...
E esses pacotes que vão ser enviados, a linguagem é o XML mesmo? XML. Tá. Isso já existe, já está implantado. Né? Para as prefeituras, para os órgãos municipais especialmente, os que mandam informação para cá, toda essa tecnologia já está disponível. Então, assim, é algum desenvolvimento relacionado ao seu sistema administrativo, conseguir elaborar esse pacote para encaminhar para cá. É só isso. O colega lá no fundo tinha uma dúvida. Vai haver algum cruzamento de informação com os contos correntes que é enviado? Nesse primeiro momento, isso não está previsto, né? Até porque, assim, a gente está fazendo coleta de informações. Eventuais avaliações serão feitas posteriormente. Nesse primeiro momento, não. Aqui nós estamos tratando de prestação de contas. Então, os dados precisam ser encaminhados para o tribunal, né? Em alguns casos, será necessário fazer a digitação para os órgãos que têm um volume muito menor, para os órgãos que têm um volume muito maior, vai utilizar a técnica do encaminhamento via lote. Via lote, não confundir com lote item, tá? Apenas o nome é o mesmo, mas são coisas distintas. Podemos continuar? Tem mais alguma dúvida? O microfone não está bom. Acho que ele entrou em greve. Tinha data de julgamento, né? Mas é uma data só. E na concorrência tem o julgamento de habilitação de proposta. Como é que a gente faz? Não, ali é a data de julgamento. Julgamento das propostas? Data de julgamento da proposta, exatamente. César, só uma pergunta, por favor. Pois não. Como você falou, a gente está entrando numa fase de testes aí que vai ser via interação direta. Isso. Mas tem uma previsão para disponibilizar a documentação para o desenvolvimento do XSD via lote? Por enquanto, a gente não tem nenhuma data estabelecida, até porque, assim, como é que esse piloto vai vai acontecer? Primeiro, a gente vai ter a parte de licitação, né? Encaminhamento dessas informações. Depois, nós vamos ter o piloto relacionado a contrato. Vem as informações do contrato. Depois, termos aditivos. Depois, execução contratual. Então, especialmente no XSD, que é o que vocês precisam para o desenvolvimento do lote, nesse momento, agora, isso não vai acontecer. Né? A nossa expectativa é que isso ocorra talvez em novembro, talvez em dezembro, ou em alguma data próxima a isso aí. Não, desculpa, vê se o pessoal ouvir. O pessoal não te escuta. A partir do momento que estiver no ambiente oficial, posso considerar, então, que todas as etapas estarão homologadas. Sim. Então, eu vou ter via interação direta e via lote. Sim, em Ou produção... vai começar só via direta e não vai ter disponível lote ainda? Não, em produção nós teremos as duas alternativas disponíveis. Só o lote que não vai entrar agora. O lote, ele deve ser disponibilizado mais adiante. É só isso, mas para a produção os dois entram valendo. Desse lado de cá, alguma pergunta? Em cima? Em cima? Acho que não. Ok, então vamos continuar, pessoal. Passamos aqui, então estamos na comissão de licitação, né? Cargo ocupado no órgão, então vou informar o cargo. Agente. Natureza do cargo ocupado, efetivo. Então, cliquei no botão adicionar, aí eu tenho condição de incluir o seguinte, membro. Tipo de comissão, permanente, né? Permanente, especial, servidor designado, de acordo com o que houver lá no seu processo. Designação da comissão, qual é o número do ato, né? Qual é o ano desse ato de designação. Clico no botão adicionar, assim se houver mais algum, é perfeitamente possível incluir. Data da publicação do ato de designação, né? Houve publicação do ato? Então, vou informar que sim. Quando que isso aconteceu? Em que folhas que isso se encontra? Vigência do ato. Então, qual é o início de vigência e qual é a data final de vigência? Clico no botão gravar e assim temos condições de seguir adiante. Licitantes. Então, lembrando aqui que nós estamos falando de licitantes de um único lote, né? É só uma compra que está sendo feita. Existem licitantes? Então, vamos informar que sim.
Né? Documento do licitante. Qual é o tipo de documento? É o CNPJ, é o primeiro que concorreu. Informamos aqui o número desse CNPJ, clicamos no botão adicionar, a informação desce e aí vamos colocar dados adicionais. Sócio, quem é o sócio dessa empresa? Perdão. Vocês estão achando que é muita informação? Não estou acreditando nisso. Não, é bastante sim, pessoal, é bastante informação. Tá? Por isso que nós temos aí algumas técnicas, no caso do lote, à disposição. O colega aqui tem uma dúvida. Ali. Bom dia. Quando a gente faz prestação de contas de alguns outros, via interação direta de alguns outros, informações que já existem hoje, vocês pedem documento PDF, tipo a portaria que designou, isso vai ser incluído posteriormente? Não. Aqui nesse módulo não serão solicitados dados... Documentos. Documentos digitalizados, são só dados estruturados. Ok. Tá? Então, vamos lá. Número do documento do CNPJ. Vou informar esse número. Né? Adiciono, se houver mais de um sócio, eu incluo. O administrador dessa organização, eu vou informá-lo aqui. Número do CPF dele. Dados referente ao lote item. Então, agora vamos entrar. Veja, nesse caso é um lote único. Né? Então, qual é o resultado da habilitação dessa empresa que concorreu? Ela pode ter sido desabilitada, classificada, ela pode ter ganho, ou ela não foi classificada, ela está desclassificada, ou ainda ela não compareceu. Né? Então, o que aconteceu com esse cadastramento será feito para cada um desses licitantes. Né? No caso aqui, vamos pôr um classificado, qual é o valor que ele ofertou na sua proposta. E a proposta apresentada é vencedora, vamos informar se sim ou se não. Tá? Clico no botão gravar, e aí vamos para a próxima aba, atestado de desempenho. Então, assim, se é o caso, se houve a necessidade, se isso foi incluído no seu processo, deverá ser informado. Então, vamos descrever qual é o atestado, uma breve descrição desse atestado, qual é o item do edital no qual ele se encontra, em que folhas que ele está, qual é o percentual do objeto. Então, podemos colocar aqui 22%, por exemplo. Clico no botão adicionar, a informação desce, se for necessário incluir mais dados de atestado, é perfeitamente possível. Clicamos no botão gravar e, em seguida, os índices econômicos. Então, índices econômicos aqui são os mesmos índices econômicos que a gente já viu na pré-qualificação. Então, eu não vou me estender aqui nessa avaliação, porque são dados, inclusive, que vocês conhecem. Tá? Mas só preencher rapidamente qual é o item do edital que ele está, em que folhas, qual é o índice, o valor desse índice. Adicionei, cliquei no botão gravar, amostras. Se for o caso, se prevê no seu processo a necessidade da apresentação de amostras, será importante que você sinalize aqui com sim. Informe qual é o item do edital que isso se encontra e em que folhas que isso está. Gravei. Tributos. Há exigência prévia de quitação de tributos? Muito bem, vamos informar que sim e dizer quais são os tributos que devem estar quitados inicialmente, primordialmente. Gravar. Julgamento, recurso. Então, ata de abertura e julgamento da habilitação. Sim. Data da abertura, data da ata de abertura e julgamento dos documentos habilitados. Informamos essa data. Em que folhas que ela se encontra e se houve interposição de recurso. E aqui são as mesmas informações que a gente já viu lá antes na pré-qualificação. Né? Qual é o tipo de documento, para registrar quem foi que interpôs esse recurso, qual é a data em que isso foi impetrado, se houve respeito ao prazo legal, qual é o resultado desse recurso e em que folha se encontra essa decisão. Adicionei, gravei, estamos quase acabando, hein? Estamos quase chegando lá. Na primeira passagem, tá? São mais 87. Brincadeira, claro que não. Já pensou?
Já pensou? Seriam 88 no total, nem brinca com isso. Há no procedimento comprovação da publicação da homologação? Sim. Data dessa publicação e em que folhas que ela se encontra. Adjudicação. Há no procedimento comprovação da publicação da adjudicação? Sim. Tem uma pergunta? Alguém levantou a mão? Sim, o colega lá. Pois não. Meu nome é Anderson, né, e trabalho como prestador de serviços. Eu tenho, na verdade, 3 perguntas. Primeira, uma de cada vez, por favor. Vamos lá, né? Aí você me ajuda. Vocês têm a previsão de colocar o protótipo aí no segunda quinzena de agosto, né? Como Isso. colocado inicialmente. Com esse protótipo vamos dizer em produção não, mas com esse protótipo no ar, a seletividade de contratos hoje, que já existe, ele continua? Prevalece? Continua. Com o protótipo no ar, sim. O piloto de testes não tem nada a ver com a produção, que é a prestação de contas que vocês estão fazendo na seletividade. A seletividade vai deixar de receber essas informações somente quando o tribunal colocar isso em produção e, inclusive, comunicar, né? A partir de hoje não é mais necessário registrar as informações de contratos no ambiente da seletividade. Passa agora a registrar as informações no módulo de licitações e contratos. Perfeito. Como o protótipo ainda será em fase de testes, ele não tem datas, não tem regras de envio. Quando ele estiver colocado em produção, ele vai ter que seguir as mesmas datas hoje que já existem para envio de balancetes, conta corrente? Talvez sim, talvez não. Isso volta à questão que 2 colegas aqui já levantaram sobre regras. Tá. Essas regras não estão estabelecidas até o presente momento. Provavelmente elas serão estabelecidas pela cúpula do tribunal no momento em que isso entrar em produção, né? Ou um pouquinho antes até. Data X entra em produção as informações com o módulo com as seguintes regras. E aí essas regras serão mostradas para todos. Perfeito. E por fim, haverá um manual e um dicionário de dados desses arquivos que deverão ser enviados no futuro? Sim, haverá disponibilidade de manual. Um colega aqui perguntou antes sobre a questão dos XSDs, isso também será disponibilizado, né? E toda a documentação que for necessária especialmente para os desenvolvedores, que vão se interessar bastante por isso, para trabalhar com XSD, a fim de criar a solução ou automatizar esse envio dessa informação. E esse manual, esses dados serão divulgados enquanto houver o protótipo ainda? O manual, provavelmente sim, porque o manual está em fase final de elaboração. Certo. Então, na prestação de contas, durante o piloto, além da possibilidade de estudar, né, você abre a tela, entra com a sua senha, abre a tela na sua frente, você já tem condição de estudar campo a campo o que será cobrado. Isso daí já é uma facilidade para se avaliar que tipo de informação tem ou que tipo de informação precisa ser coletada dentro de cada órgão para satisfazer esse pedido. E o manual ele deve ser disponibilizado concomitantemente, né, talvez um pouquinho antes, talvez um pouquinho depois, juntamente à liberação do protótipo. Obrigado. Se não temos mais perguntas, então estamos quase chegando no final, da primeira passagem, né? Tem uma pergunta ainda? César. Pois não. César, bom dia. Bom dia. Depois do envio ao DESP, caso haja necessidade de alguma regularização, como que devo proceder? Você está falando em ambiente de teste ou em ambiente de produção? De produção. De produção existem, antes eu sinalizei com o cuidado com a primeira aba. A primeira aba ela é fundamental. Certo. Se houve um erro na primeira aba, vai precisar excluir o registro inteiro. Uhum. Né? Se houve um erro nas abas seguintes, o próprio sistema disponibilizará uma ferramenta, né, uma telinha, onde você informa lá nessa telinha o que você quer corrigir e ele te autoriza a fazer essa correção. Certo. Tá? Então, isso daí já foi pensado nesse sentido. Isso é independente do mês? Digamos que eu enviei, já Sim. transmiti para o DESP, e depois que eu percebi que tinha alguma irregularidade e era necessário ajustes, é possível depois? Sim, independente do mês. Veja, Independente hoje do na mês. seletividade, quem está atuando com a seletividade
tem 7 dias para fazer essa correção. Sim. Depois desses dias, não consegue mais corrigir. Não é o que está sendo pensado para esse processo. Salvo alguns momentos muito específicos, será possível fazer a correção a qualquer tempo. Tá? Então, você mandou uma informação em produção hoje, daqui a um mês você detectou que ela foi errada, que ela estava errada. Se esse contrato que você mandou, ou essa licitação, ele não foi selecionado pela fiscalização para a avaliação, você vai poder fazer essa alteração. Se ele foi selecionado, você não vai mais corrigir aqui. Vai explicar para a fiscalização o que aconteceu, para que lá no processo em avaliação, se tome as providências necessárias de correção. Ok, tá bom? Obrigado. César. Mais um. Aqui em cima, aqui em cima. Aqui em cima. Ah, pois não. Só uma pergunta e curiosidade, César. Existe o tribunal para chegar a esse modelo, né? Tem alguma outra ente da federação que já pratica esses mesmos modos do que o tribunal quer implantar nesse momento? Até o que a gente conhece, não. Né? Existe, a informação que a gente tem é que existem capturas de informações, né, na área de licitação, na área de contrato, por exemplo. O nosso colega aqui do lado, o Tribunal de Contas do Estado de Minas, ele tem lá um sistema de avaliação na parte de obras, né? Mas não nesses moldes. É um sistema que segue outra linha diferente. E será perfeitamente possível encontrar em outros tribunais sistemas que capturam informações de licitações e contratos. Agora, nesse molde, a gente não tem essa informação. Possivelmente não. Tá? Possivelmente sejam modelos distintos. César, aqui. Oi, pois não. Diante da quantidade de informações, no final, o sistema vai emitir algum alerta de que ficou alguma aba ou campos sem inserir informações? Sim. Quando nós chegarmos lá no final, eu vou explicar a respeito disso. Uma última pergunta para a gente continuar. Haverá disponibilidade desta apresentação em algum canal na web? Sim, inclusive ela está sendo gravada. Eu quero crer que isso será disponibilizado depois no YouTube. Okay. No YouTube, o tribunal tem uma parte lá no YouTube, deve ser disponibilizado lá sim. Ok. Tá? Pessoal, então eu vou pedir licença mais uma vez a vocês, vamos continuar aqui. Estamos na adjudicação. Se há no procedimento comprovação da publicação da adjudicação, respondemos que sim, existe. Em que dia que isso foi publicado? Em que folhas que isso se encontra? Autorização, né? Autorização da Secretaria da Fazenda e Planejamento. Então, há nos autos autorização da Secretaria Estadual, nos termos do decreto. Vamos informar que não se aplica, se for o caso, ou licitação exclusiva. E declaração de disponibilidade de documentos. Aqui, no caso, é o que o artigo 3º, inciso 16, os aditamentos do tribunal pede. Então, informamos em que folhas que se encontra isso. Né? E assim, gravamos. Em princípio, nós passamos pela primeira avaliação. Vocês tiveram uma noção da quantidade de informações que serão solicitadas. Só que nós ainda não terminamos, porque existem algumas variações. E agora nós vamos entrar nessas variações sem a necessidade de repetição de todos esses campos, porque eles vão se repetir nas diversas modalidades e nas diversas situações, como, por exemplo, dispensas e inexigibilidades, né? Respeitadas aí algumas características. Então, nos próximos módulos, a gente só vê o que é diferente. Então, vamos voltar aqui. Vamos começar tudo de novo. Oh, meu Deus, tudo de novo? Vamos lá. Não, mas isso é porque o módulo ele não grava nenhuma informação. Por isso, a gente precisa começar de novo. Então, vamos incluir uma licitação. Não é adesão à ata de registro de preço. Vamos escolher novamente a concorrência. Colocar algumas informações aqui só para tirar o vermelhinho, né? Não esquecendo o quê? Chamando a atenção. Onde consta esta marcação, são campos obrigatórios. No grosso modo, considerando as 4 partes, 95% das informações são obrigatórias. Em alguns casos, elas não serão obrigatórias porque elas podem não existir. Isso a gente vai ver lá no módulo especialmente no módulo de termo aditivo e no módulo de execução contratual.
Né? Agora, nós vamos escolher a primeira variação. Veja, estamos ainda com uma licitação do tipo normal, mas agora a licitação ela vai continuar sendo única, mas vamos trocar para obras e serviços de engenharia. Não é mais materiais. Por quê? Quando acontece isso, os dados adicionais, a pré-qualificação, aqui não houve nenhuma alteração, mas aqui no lote nós temos um conjunto de dados diferentes que será solicitado. Então, veja, a primeira coisa que a gente vai precisar informar é: identifique o tipo de obra ou serviço que é o objeto dessa licitação. Então, se a gente marcar aqui que é uma construção, ele abre um segundo combo para detalhar. É o quê? Construção de edificação, é via pública, é rodovia, e assim sucessivamente. Né? Se for uma conservação, uma reparação ou manutenção, de quê? De edificação, de via pública, de rodovia, né? Então será necessário dar um detalhamento. Se for um conserto, instalação ou manutenção em, aí vamos informar se é em sistema de alarme, sistema de combate, sistema de climatização ou alguma outra coisa que se enquadre aqui. Né? Agora, como estamos falando em obras e serviços de engenharia, será necessário informar onde é que isso está sendo feito. Então, vamos informar aqui o valor, latitude e longitude de onde a obra está sendo realizada. Para quê? Para que isso? Explica para mim. Por que latitude e longitude? Porque muita gente não estava prestando atenção, agora todo mundo acordou. Não, nada disso, pessoal. Não, o que acontece? Hoje nós temos recursos tecnológicos altamente avançados, né? Então, assim, o tribunal, vocês provavelmente têm acompanhado que o tribunal tem se esforçado na mudança dos seus procedimentos, tem se esforçado em aprimorar a sua fiscalização. Para quê? Prestar um melhor serviço para a sociedade. Nos últimos 5 anos, as manifestações têm sido intensas nesse sentido, né? Então, o setor público cada vez mais tem sido pressionado para prestar melhores serviços. Então, quanto mais coleta de informações a gente tiver, mais nós, como conjunto, como sociedade, teremos condições de avaliar o setor público. E aí, as demais informações são as mesmas, né? Classificação econômica, orçamento e assim sucessivamente. Então, essa é a primeira variação importante que eu gostaria de deixar para vocês aqui. Vamos para a segunda. Então, eu vou começar de novo, para evitar que o modelo aqui apresente erros. Concorrência. Agora, eu não preciso preencher em cima. Vamos direto aqui para a norma. A licitação agora será dividida em lote, né? Dividida em lote / itens, né? Importante a gente deixar isso claro. Equipamento e material permanente. Veja aqui, ó. Eu vou escrever uma informação aqui. Compra de computador. Né? Coloco o valor aqui. Gravei. Agora, aqui no lote, veja que eu coloquei ela dividida. O que vai acontecer no lote? Então, a primeira pergunta, a primeira alternativa que aparece é um botão, incluir lote. Então, agora nós vamos começar a cadastrar todos os lotes da licitação. Veja, não são os licitantes, são os lotes da licitação. Então, primeiro, vamos descrever o lote. Então, estamos comprando notebook. Qual é a classificação econômica? Do mesmo jeito, ele facilita na pesquisa. O orçamento. Já discutimos essa questão, que isso aqui deve ser aprimorado, né? Regime de execução é o mesmo, quantidade do item. Muito bem. Fiz isso aqui, gravei, vou incluir o segundo lote. Clico no botão novamente. Veja que o primeiro ele já fecha e já deixa o segundo aqui disponível para abertura. Compra de impressora. Elemento econômico, colocamos o mesmo. E as demais informações permanecem. Então, veja, aqui é uma característica diferente quando você tiver lote. Né? Então, você vai cadastrando lote a lote da sua licitação
E depois lá nos licitantes também você vai fazer vai cadastrar todos esses licitantes lote por lote, né? Até porque eles podem ser diferentes. E por fim, alguma dúvida até aqui? Tudo tranquilo em cima? Fala tudo tranquilo? Não, está pedindo demais, né? Tanta informação que eu já me perdi. Volta para o início. Ok, brincadeiras à parte, pessoal. Vamos lá, César. Vamos para a última variação. Pois não? Pois não. Em se tratando de lotes, quando eu faço por grupo, um exemplo, material de limpeza, eu tenho que detalhar cada item desse lote? Como é que você faz essa licitação? Julgamento Explica para mim. Julgamento global por lote. Eu elenco dentro do lote 1, Sim. materiais de limpeza e defino detergente, água sanitária, sabão em pó, faço um grupo nesse lote. O que eu estou entendendo que você está falando é você tem, além desse lote que você colocou inicialmente, você teria outro? Depende do grupo, posso fazer lote 1, lote 2 e elencar no mesmo processo licitatório. Nesse exemplo que você está colocando, você colocou no lote 1 equipamento de material de limpeza. Isso. No lote 2 você colocaria o que, por exemplo? É que eu atuo mais como prestador de serviço, mas as prefeituras em si, elas compõem vários lotes dentro do grupo de materiais de limpeza. Eles separam. Então, vamos inverter o seu exemplo. Vamos inverter o seu exemplo e jogar para medicamento, que costuma ser mais fácil o entendimento, tá? Certo. Mas vamos fazer essa analogia. Em Presidente Prudente, isso também aconteceu. Aliás, lá, a confusão em relação a item, lote, ela ficou um pouco aparente. Então, a questão é a seguinte, por exemplo, compra de medicamentos seria o objeto da licitação. Lote 1, vou comprar marcadores cardíacos, né? Vou comprar 3 remédios diferentes relacionados a marcadores cardíacos. Lote 2, remédios relacionados para tratamento de alergia, né? São coisas completamente diferentes. O lote 3, remédios para tratamento de dor comum, dor de cabeça, qualquer coisa do tipo. Tá? Então, assim, temos 3 lotes diferentes. Cada um desses lotes, ele teria 3 ou 4 itens. Então, assim, nós já estivemos avaliando essa questão e nós estamos procurando desenvolver o sistema para abrir essa possibilidade de se incluir detalhes como itens para cada um desses lotes. Então, isso resolveria a questão que você está levantando. Certo. Mas isso não vai aparecer no piloto, tá? No piloto, é isso que eu estou apresentando para vocês. Isso que eu estou falando, desse desenvolvimento novo, dessa sugestão que foi ofertada por uma pessoa em Presidente Prudente, vai acontecer lá para a produção. Tá bom? Respondi a sua pergunta? Okay. Alguém aqui tinha levantado a mão? Eu já fui contemplado. Já fui, ok. Mais alguma questão? O colega lá no fundo? Esses por lote, em vez de... não poderia ser por subelemento? Por subelemento? Por subelemento. Veja, aqui, vocês devem ter reparado que, em momento algum, nós estamos pedindo subelemento, até porque, assim, a lei, o que está na lei de licitações, pede até o elemento econômico, né? A gente não vai detalhar aqui até o nível de subelemento. Então, para você fazer isso por subelemento, você tem que pensar inicialmente na sua licitação, como ela foi montada. Sim. Né? Se a sua licitação foi montada dividida em lote, e cada um desses lotes segue um subelemento, ok, não vejo problema nenhum. Você vai mandar, lote 1 você vai cadastrar, lote 2 vai cadastrar, e assim sucessivamente. Tá? Isso depende, a gente não pode esquecer que isso está atrelado como a sua licitação foi construída. É o que você vai encaminhar para o tribunal. Tudo bem? Em cima tem pergunta? Sim? Não, o pessoal desistiu. Brincadeira. Mais alguma pergunta aqui embaixo? Não? Então, vamos para a última variação, que é quando a gente tem vários lotes com obras e serviços de engenharia. Então, vamos ver como é que isso fica. Então, começando de novo, é a ata de registro de preços, sim. Ou melhor, não, perdão, isso aqui é só após o almoço a gente vai estudar sobre isso. Modalidade de licitação continua sendo a concorrência. O tipo de natureza ela é normal. A licitação agora ela é dividida em lote e é obra e serviço de engenharia, né? Então eu vou escrever aqui alguma coisa
colocar um valor aqui. Fiz a gravação. Então, aqui, no lote, nós vamos ter essa informação. Incluir o lote. Eu vou ter aqueles campos que nós já exibi para vocês antes, né? Dentro do lote eu vou precisar colocar, especificar o que é essa obra, serviço de engenharia, se é uma construção, se é uma conservação ou se é um conserto. Tá, por que não clicou nos demais? Os demais eles não têm um segundo combo, então você poderá sinalizar aqui se for um desses casos, né? Vai informar o endereço específico por latitude e longitude, né? E só que esse cadastro ele será feito lote por lote, né? Coloco todos os dados. Vamos aqui, gravei, né? Incluo um novo lote. O primeiro fechou, registro as informações do segundo lote e assim sucessivamente. Dúvidas? Não? Começa tudo de novo que eu não entendi nada. É assim? Não, estou ficando desesperado porque é muita informação para mandar. Não, não se preocupem, pessoal. A tecnologia do lote, vou reforçar novamente. Lote, agora que eu estou falando, eu envio para o Aldesp. Não é aqui, a gente precisa separar muito bem essas nomenclaturas. Acho que nós vamos inventar um nome diferente. Essa tecnologia vai ajudar muito, né? Ela já funciona, ela já está amplamente testada em todos os municípios, né? E isso vai dar o apoio necessário que vocês precisam para poder encaminhar essas informações para cá, sem a necessidade de digitação disso. Até porque em produção, se imagina digitar 50, 60 processos todo mês, ficaria inviável, né? Ficaria inviável. Então, com relação a isso, não há com o que se preocupar. Chamando aqui a atenção para mais um fato. Após o almoço, nós vamos, está previsto o nosso retorno 14 horas, tudo bem? E aí nós vamos continuar com a parte de contratação direta, dispensa por licitação, nós vamos ver também a contratação direta por inexigibilidade, ainda vamos avaliar a questão da ata de registro de preço, que tem algumas particularidades, e os 3 módulos seguintes, né? Contratação, execução contratual e termo aditivo, porque a quantidade de informações deles é menor. É bem menor em relação ao que a gente viu aqui. A quantidade de informação das licitações ela é muito maior. Então, aqui, veja, os demais, por que eu não estou passando os demais? Porque eu não estou passando tomada de preço, convite, pregão eletrônico. Primeiro, porque precisaria de uns 3 dias para passar tudo, né? Segundo, são similares. As mesmas informações que a gente viu para a concorrência, elas se aplicam aos demais. Com a exceção, vamos fazer aqui um exercício rápido. Tomada de preço. Veja que a pré-qualificação não aparece. Então, quando a gente escolher as demais modalidades, excluindo a concorrência, a pré-qualificação não vai aparecer. E ainda vamos observar o seguinte. Se houver aqui uma outra modalidade, nessa outra modalidade que existe no seu processo de licitação, a pré-qualificação ela está habilitada, né? É uma outra modalidade, ela pode ter alguns aspectos diferenciados, inclusive a pré-qualificação pode constar dela, então fica habilitado. Legal, mas eu não tive isso nessa minha licitação nova. Não tem problema, você vai colocar aqui o não. Colocou o não, não segue adiante. Tá bom? Dúvidas? Tem certeza que não tem nenhuma dúvida? Pergunte agora ou pergunte mais tarde, fica à vontade. César. Pois não. Posso perguntar? Na verdade, a minha é uma sugestão de aperfeiçoamento daquela parte que fala de documentos de habilitação, quando você pede a prova de quitação, porque a lei não fala em quitação, fala em prova de irregularidade. Eu acho que, porque a gente é obrigado a aceitar a certidão positiva com efeito de negativa, né? Então, não seria melhor colocar a prova de irregularidade? É aqui que você está falando, né? É, a federal, estadual, municipal. Sim. Tributos. Eu vou pedir, então, para que você anote essa sugestão e entregue para mim, escreve no papel, entrega para mim, que daí a gente leva para avaliar melhor. Tá. Né? Essa mesma postura, é importante a gente ter em mente o seguinte, nós estamos apresentando para vocês um módulo que será um instrumento de coleta de vários dados. Hoje, esse módulo não está pronto.
Hoje ele é passível de uma avaliação e inclusão de sugestões, como eu falei aqui antes, de colegas que já deram. Né? Ele não é rígido, ele não é fixo, é assim e pronto. Então, hoje nós temos condições e, além de apresentar para vocês, o objetivo é também coletar de vocês, que são os especialistas, que trabalham com licitações, para não dizer 24 horas por dia, mas umas 23 horas e 59 minutos, né? Trabalham com isso todo dia, então vocês conhecem muito melhor do que a gente. Então, se tem alguma sugestão, olha, era melhor trocar essa informação por aquela, era melhor colocar esse campo ou deixar de colocar aquele, podem escrever no papel e me entreguem ao final. Tá? Se não existem mais dúvidas, pessoal, faltam aí alguns minutinhos para o almoço, eu imagino que muitos de vocês devem estar já desesperados. Não, uma colega aqui tem dúvida, não saiam, por favor. César, uma dúvida sobre o envio em lote, né, que você comentou. Pois não. Hoje, a contabilidade ela realiza isso mediante um sistema de gestão, né, administrativo, de contábil, e a gente tem diversos fornecedores terceiros que fazem essa integração para o envio dos dados. Sim. Eu teria que ter essa mesma plataforma no meu setor de licitação, né, da gestão de contratos. De qualquer maneira, eu tenho que cadastrar tudo isso no meu sistema de gestão, que daí o fornecedor, caso ofereça, vai ter uma integração ou um desenvolvimento interno. De qualquer forma, o cadastro tem que ser sempre completo, né? Sim, sim. Inclusive, assim, alguns colegas comentaram algo a respeito disso e falando que eles já tinham um sistema de gestão funcionando, operando normalmente. Né? Nas visitas que a gente tem feito em alguns órgãos, não agora recentemente, mas mais no passado, eu observei que esses órgãos tinham. Eu acredito que a parte administrativa, sistema de gestão, isso seja meio comum. Né? Porque... Talvez não 100% dos órgãos tenham, mas eu acredito que aí pelo menos uns 98%, 99% tem alguma sistemática de controle. Especialmente porque assim, senão ficaria impossível para você controlar lá no seu órgão várias licitações executadas no ano se você não tiver algum ferramental de informática nesse sentido. O que assusta na verdade, assim, a gente fez licitação recentemente de troca de sistema de gestão e eu não sei se o meu fornecedor de software vai ter tempo hábil de se atualizar para fazer a integração, né? No caso da fase 4. O restante já... Tá. Aí vai ser de cada desenvolvedor, cada empresa que está oferecendo, que oferece, né? E cada órgão público também. Assim, a gente sabe que tem alguns órgãos públicos que têm sistemas completamente próprios, né? Mas os prazos que estão sendo disponibilizados, e especialmente essa reunião de hoje que a gente está fazendo, é justamente para dar condições ou amenizar esse tipo de problema. Né? Você é de que área? De TI. Você já atuou lá com o seu pessoal de contabilidade? Já, né? Então, assim, você deve se lembrar aí que, recentemente, com as trocas de planos de contas, houve alguns contratempos de adaptações. Então, veja, se problemas forem observados, o Tribunal de Contas vai agir com parcimônia nesse sentido, a fim de que todos integrem esse processo e comecem a encaminhar essas informações para cá. Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de participar lá nos idos de 2006, de 2003 até 2007, quando o sistema Aldesp começou a ser desenvolvido. Várias reuniões foram feitas com desenvolvedores e com órgãos públicos, no sentido de mostrar e no sentido de capacitar. E depois, em 2008, quando entrou em produção, o Aldesp... ele passou por situações semelhantes a essa. Então, já existe uma experiência dentro da casa em lidar com esse tipo de problema, em lidar com esse tipo de dificuldade. Então, para cada situação, ela será pensada, avaliada, para que uma decisão a menos, digamos assim, a que impacta menos seja tomada e todos os órgãos consigam se adaptar e entrar nesse ritmo. Alguém lá no fundo tinha uma pergunta? Pois não? No caso, uma licitação que seja realizada por item, uma suposição de 100 itens, medicamentos, Sim. onde eu tenha 10 participantes. Eu vou inserir nesse sistema todos os itens, todos os 100 itens, certo? Sim.
E aí eu vou cadastrar, vamos supor que os 10 participantes tenham ganhado alguns itens. Sim. Eu vou cadastrar todos os 10 participantes. Sim. Com os seus devidos... Veja, você está colocando um caso que outros colegas também colocaram, 100 itens. 100 itens é bastante coisa, né? Eu acredito, pode ser que seja mais, então? 200, talvez? 300? Pode. Então, veja, como é que você controla isso no seu sistema hoje, né? E imagino que você deve ter algum sistema informatizado para você já startar esse processo de licitação. Uhum. Até porque, assim, dentro do fluxo das organizações públicas, alguém fala, olha, está acabando o produto, eu preciso do produto, compra. Né? E alguém outro vai falar, ok, qual é o produto que você precisa, me dá a especificação, me dá a quantidade. Né? Essas informações correm dentro dos órgãos públicos, esse processo aí ele começa a funcionar. O processo de licitação, eu estou me referindo. Então, para que tudo isso comece a acontecer, eu quero crer que, com o nosso sistema atual de tecnologia e com a quantidade de informação que prefeituras, câmaras e demais órgãos, e Estado também, especialmente, tem e precisa administrar, não dá para fazer isso no papel. Vocês devem ter alguma sistemática. Então, a ideia é que o sistema de vocês já gere um pacote. Você fez tudo isso, ele já gera um pacote e já manda para o tribunal. Né? Tá, mas até eles se adequarem a essa nova sistemática, tem que ser no manual. Para o piloto, será manual. Né? Como o sistema ele será disponibilizado para a produção um período à frente, talvez no início já de 2016, acreditamos que até lá essas adaptações já estarão todas resolvidas. Se isso não acontecer, você está tocando no problema que a colega aqui colocou antes. Né? Os órgãos não conseguiram se adaptar a tempo. Ok, aí o tribunal vai avaliar a questão e vai rever a sua posição e talvez colocar uma prorrogação ou tomar alguma atitude diferente para que todos tenham condição de entrar nesse novo cenário. Isso que você está relatando, que o colega aqui também colocou, já aconteceu no passado com o desenvolvimento do sistema UDESP e com a troca de plano de contas. Cadê os nossos colegas contadores aqui? Levantem a mão, por favor. Então, os nossos colegas contadores, eles podem relatar muito bem a experiência que foi trocar o plano de contas de 2012 para 2013. Aquilo foi quase uma novela mexicana, né? Entre outras coisas, assim, N complicações. Então, tudo isso o tribunal já tem experiência. E vocês, órgãos públicos, também. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Pessoal, se não temos mais perguntas, então... Eu vou passar alguns recadinhos para vocês antes. Primeiro, assinar a lista de presença na entrada do auditório para os que não o fizeram ainda. Segundo, aos que assinaram na lista avulsa, pedimos a gentileza de preencherem o cadastro no sistema de inscrições, página da Escola Paulista, né, da Escola Paulista de Contas Públicas, para que possamos, então, para que seja possível emitir posteriormente a declaração de presença. Tá bom? Não esqueçam disso. Não deixem... Não entendi. Eu acredito que nesse caso não seja necessário. Tá? Mas se for o caso, entre em contato com a Escola de Contas, que é quem está fazendo toda essa parte logística de organização, para ter certeza para você receber o seu certificado depois. Tá? Pertences, pessoal, muito importante. Não deixem os seus pertences aqui, porque o auditório não será trancado. Tá? O fluxo de pessoas permanece. Então, mantenham os seus pertences com vocês para não terem problemas. E assim, fiquem à vontade para o almoço. 2 horas retornamos aqui para a gente continuar.